tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, a cozinha ainda continua em transformação, como vocês podem ver eu tirei a prateleirinha daqui, porque a gente vai tentar fazer o nicho daqui, né, para o próximo vídeo, e vamos ver se a gente consegue. Mas hoje, né, nós vamos estar trazendo aqui a transformação da nossa prateleira, gente, que ficou assim, bem bonitinha. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, que vocês venham nos ajudar, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, fortalecendo aí o canal junto com a gente, tá? E se vocês gostarem da ideia, porque tudo é reaproveitamento, tá, pessoal? Então, que vocês venham compartilhar com alguém que você sabe que tem uma madeira legal aí que dá pra fazer a gente uma prateleira. Mas assim, que vocês venham curtir esse vídeo juntamente conosco. E eu quero desejar a todos uma semana abençoada, tá bom? E que vocês acompanhem aí todo o procedimento. E no final não deixe de deixar o seu like, o seu comentário agora no início, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que o YouTube venha entregar a vocês todo o conteúdo que a gente postar por aqui, tá bom? É um vídeo simples, mas assim, que pra mim foi de grande valia, porque assim, mudou completamente o meu cantinho do café, né? Que como eu já tinha falado pra vocês, eu ia fazer as prateleiras acima do móvel do cantinho do café. Não tenho muita coisa assim de café para enfeitar, mas eu creio que na proporção que a gente for trabalhando, for fazendo, as coisas vão fluindo em nome de Jesus. E eu creio muito nisso. Então, ó, beijo no coração de vocês. Então, meus amores, essa aí é a prateleira, né, vamos dizer assim, um nicho, não sei, da qual veio, né, junto com as madeiras que eu ganhei de um guarda-roupa. Só que eu não queria usar ele nesse modelo aí, porque eu achava assim muito quadradão, muito estranho, e eu queria, né, fazer as prateleiras para minha cozinha. Então, o que que eu fiz? Aproveitei essas madeiras dela, porque eram as madeiras mais grossas, e vim fazer, né, pessoal, as prateleiras para botar na minha cozinha lá em cima do meu móvel do cantinho do café. E aí, ó, o marido já tinha tirado aquela parte de cima, né, que estava toda podre, como vocês puderam ver aí. E ele foi tirando, tinha muito prego também aí, pessoal, deu um trabalhinho até para ele fazer, mas aí ele foi tirando, né, todos os pregos aí para na hora de cortar não estragar a ferramenta, né? E aqui, ó, ele já está cortando no tamanho que eu pedi a ele, que se eu não me engano foi 1,55 m, tá? Que ficou de comprimento por 30, que já era a largura da tábua mesmo, tá bom? Aí a largura mesmo dessa madeira aí. Então, ficou uma prateleira bem boa, que dá para botar bastante coisa, apesar que a minha filha já falou que eu coloquei muita informação, mas a gente coloca aquilo que a gente gosta, né, pessoal? Como dizem, a casa é nossa, a gente faz o que a gente quer. E ali, como vocês vê, ela tem esse compensado fininho aí, que é bem, assim, resistente, mas é oca por dentro e tem aquelas madeirinhas por dentro que nem importa, sabe, pessoal? Eu acho que aí não deu para vocês verem, mas é tipo aquelas armação de porta. E aí, ó, já tem a parte de baixo que o marido vai fazer a outra prateleira. E aqui ele tá fazendo um enchimento ali que nem ele fez nos móveis da cozinha, né, nos móveis nos balcão lá da cozinha onde ele teve que fazer os enxertos. Aqui também ele teve que fazer os enxertos dos dois lados em cada madeira. E depois a gente ainda pegou uma madeirinha que eu não filmei, que eu esqueci, e fez o acabamento ali para poder ficar bem bonitinho. Eu não sei se depois em algum momento aí vai dar para ver. Aqui, ó, ele já está começando a fazer os pezinhos, né, da nossa prateleira. E esse modelinho, pessoal, a gente tirou de uma prateleira velha que nós achamos na rua. Tava eu e minha irmã vindo da igreja, aí eu já tinha visto as prateleiras, eu falei, nega, vamos lá comigo pegar para me reformar para minha nora. E as prateleiras ainda estão ali para me reformar. E com o modelo, que é aquele modelo branquinho ali, tá vendo que tá lá do outro lado? Nós fizemos esse modelinho aí, né? Imitamos o modelo para estar colocando ali, para ficar bem naquele clima assim, bem rústico, bem farmhouse, né? Que a gente gosta, tá bom? Aí o marido já tá furando e a parafusando, né?
para poder dar o movimento aí às nossas peças. Pessoal, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito no nosso canal. Eu sempre falo isso, mas eu acho que isso é muito importante, porque sem vocês, né, o canal não existe. Não adianta eu postar um vídeo aqui se vocês não estiverem interagindo com a gente. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração por todo o apoio que vocês têm dado, tá? Por cada curtida, por cada comentário, por cada inscrição. Tá bom? E que vocês possam continuar gostando aí dos nossos vídeos, nos assistindo, sem desistir de nós, tá bom? Então, pessoal, aí, ó, o marido já aparafusou, né? Toda essas... os pezinhos aí, né? O suporte. Que ele até achou que eu ia botar uns de ferro branquinho que eu tinha aqui em casa, nas prateleiras. Só que eu falei com ele que não. Então, pessoal, ó, o marido começou a lixar essas madeiras, mas não deu bom não, gente, que o verniz estava muito grosso. Então, aquele mesmo removedor que eu usei lá na cristaleira para tirar, eu usei não, né? Ele usou para tirar aqueles negócios de tipo de espelho do vidro, ele passou aqui também, e olha só como é que foi saindo, pessoal, a crosta de verniz. Na lixadeira ele não ia conseguir, ele ficou uns 2 dias lixando e a bicha não melhorava. E olha como é que foi ficando diferente, gente, a parte que ele passou do removedor e lixou para onde não tava. Olha só que dificuldade, mas graças a Deus ele conseguiu. E as prateleiras, gente, ficaram lindas, ficaram assim, todas bem na madeira mesmo, ficou muito bonito, porque o meu intuito não é usar verniz. O meu intuito é só deixar a madeira natural mesmo, só passar uma cera para poder, que eu não gosto, eu já falei, né, várias vezes, desses móveis muito vermelhos. Aqui eu tô mostrando o cantinho onde elas vão ficar, né, aqui já tem uma pronta, ó. Olha como que ficou, gente, muito bonito. E ali eu mostrei, né, que eu vou tirar aquelas latinhas que tá ali em cima, onde eu colocava algumas plantinhas, ó, ali já tinha tirado as plantinhas. E depois eu tirei as latinhas. Ali eu dei uma lascadinha, mas depois eu colei, botei um durex pra ficar bonitinho. E aqui olha como que elas ficaram, gente. E depois que eu inserei, ela ficou muito parecido com essa madeira de baixo, sabe? Ficou muito bom. Aí nós vamos centralizar ali direitinho para poder estar colocando as prateleiras ali no lugar. Porque eu tenho que colocar ali, pessoal, em cima daquele negocinho da luz, né? Que é maior. Então, eu queria até botar um pouquinho mais abaixo, mas não ia ficar legal. Aqui eu tô mostrando para vocês direitinho como é que o marido faz, ó. Que essa aqui já é a segunda prateleira, né? Que ele ainda não tinha feito o pé. Então eu falei pra ele, eu quero mostrar direitinho, amor, como que faz. Ele lixa, né, direitinho, aí depois vai lá e marca com o lápis para ficar tudo centralizado direitinho, bota ali o esquadro para poder furar direitinho e não ficar torto, tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso aí. Depois ele vai e parafusa, tá bom? Eu sei, pessoal, que ficou assim muito melhor do que eu esperava. Às vezes, né, eu sempre repito isso, que cada projeto que a gente faz, a gente imagina que vai ficar bom, mas quando a gente vê o resultado pronto, a gente se surpreende porque fica sempre melhor do que aquilo que a gente espera. Eu não sei se com vocês acontece isso. Se acontece isso com vocês, deixa aí no comentário para eu saber que não é só eu que sou boba desse jeito, tá, pessoal? Porque eu sou muito boba. E qualquer coisa eu fico, nossa, como é que ficou bonito, nossa, como que tá lindo. A minha irmã até fala assim, nossa, tu não precisa nem de elogio, que tu mesmo fica se elogiando, tu mesmo fica dizendo que tá bonito. Mas a gente tem que dizer, né, gente? Se a gente achou que tá bonito e pronto. Aqui, ó, o marido tá cortando ali a escavinha, aonde ele vai colocar aquela madeirinha para dar sustentação e parafusar. Eu acho que vai dar para vocês entenderem aí bem direitinho o que eu tô falando, tá bom? Ele corta ali, ó, direitinho com a tico-tico. Vai fazendo aí, ó, bem devagarzinho. E porque tem que ter cuidado, né, para poder fixar direitinho ali, não cortar demais e depois não ficar muito fundo. Tem que ter habilidade. Aí, ó, tá vendo? Para ficar assim desse jeito, ó lá. Que aí entra na madeira e ali, ó, ele já parafusa
para poder ficar uma coisa bem fixa. E ali ele colocou 2 parafusos, tá bom? E ali foi parafusando direitinho para ficar uma estrutura boa, para não ter o risco de cair, porque querendo a nossa madeira de cima, ela é bem pesadinha, tá? Então, gente, é isso aí. Olha que bonitinho que vai ficando, tá vendo aí? Já é o outro lado que ele tá parafusando. E eu sei, gente, que ainda tem bastante coisa aqui em casa para me reformar. Como eu disse para vocês, esse aqui é um dos últimos projetos da cozinha. Só falta agora fazer o nicho e a prateleira de cima da pia e colocar a pia no lugar, né? Mas essa semana, se Deus quiser, tudo isso vai ser feito e eu já vou também começar a mexer nos móveis da sala para mim já ajeitar minha sala para o Natal, porque eu preciso ajeitar e eu tenho menos de 20 dias agora, né, pessoal, para poder ajeitar toda a minha sala. Eu não sei nem se vai dar tempo, mas pelo menos a sala e a cozinha eu preciso deixar arrumadinha para que as pessoas que virem aqui em casa, né, se sintam bem, né, estando num ambiente arrumadinho. Aí, ó, eu estou marcando 5 centímetros de altura e 5 centímetros de largura para estar fazendo, pessoal, um buraquinho. Porque aí nesse buraquinho eu quero estar passando um varal. Mais na frente vocês vão ver aí, tá? Como é que ficou. Aí eu botei o esquadro para riscar direitinho para ficar certinho, ó, e não ter erro lá na hora que ele passar o esquadro. O esquadro não, na hora que ele for furar, né, pessoal? Então aí vai ficar bem legal, tá? Tá vendo? Isso aí que eu fiz, aí eu centralizei aí o buraquinho, tá bom? O buraquinho não, o local onde vai ser feito o buraquinho. E aqui agora o marido começou a fazer, né, com essa broca aí, o buraco, que essa broquinha ajuda bastante, pessoal. E não fica nada assim fora, mas dá pra fazer com aquelas brocas chatas também, né, se a pessoa tiver. É só ter um cuidado um pouquinho maior, né? Porque a broca chata você tem que fazer um pouco de um lado, um pouco do outro, para ela não estraçalhar, né? A madeira. Essa daí não, essa daí você fazendo com calma direitinho, fica bonitinho dos dois lados, tá bom? Então, aí que bonitinho que ficou. Aqui, pessoal, eu já estou com a minha cera de sempre, a mococa que tá rendendo essa cera, hein, pessoal? Graças a Deus, oh Jesus, como tu és bom. Porque tá rendendo, louvado seja Deus por isso. E comecei aqui, ó, encerar a minha peça, da qual eu achei assim, ficou muito bonito, gente. Eu gosto, sabe, do móvel assim só encerado, sem assim, madeira, mas sendo só encerada. A madeira com verniz, gente, não faz muito a minha praia. A não sei que seja verniz à base de água, transparente. Só que esses aí, gente, é muito caro. Eu tava dando uma olhada até mesmo para me reformar uma mesa que eu tenho, eu tava querendo aqueles stain, né? Que é mais suave e muito caro, gente. E no momento eu não tenho condições de comprar, então vai na cera também, que eu acho que fica bom. E aí, ó, eu passo em todos os cantinhos, tanto na frente como atrás, como nas laterais, para proteger, né, pessoal, bem a madeira de dar bichinho, alguma coisa. Então ela fica bem aí, que o cheiro, né, do querosene, da cera, não vai permitir que o bichinho fique querendo entrar aí. E olha que coisa mais bonitinha, mais cheia de graça que ficou, gente. Aqui, ó, o marido está fazendo a outra prateleira, ó, aqui vai fazer, aqui fez os buraquinhos, e na qual eu vou estar usando, ó, esse varal aí, que é um varal que tinha aqui, não sei se é varal que fala, se é varão, gente. Mas é isso, ó. Aqui eu cortei a pontinha, ó, que estava muito estragada. Cortei com a serrinha de mão mesmo, tá? Fui ali serrando, depois eu fui tirando, ó, todo o plástico, que tinha um plástico nele também, e que não estava muito bom. Cortei, tirei tudinho, dei uma boa lixada nas partes que tinham as partezinhas em que estavam enferrujando. Ele, na maior parte dele, ele estava super bonzinho. Só nas pontas que tinha algumas partezinhas que estava com um pouquinho de ferrugem, mas que foi hiper tranquilo para poder tirar. Ó. Aí eu tô mostrando para vocês como que estavam. E depois eu passei a lixa e ficou, gente, praticamente novo.
tá? E a gente vai assim, na base da gambiarra, a gente vai fazendo as coisas ficarem bonitas, vai reaproveitando tudo que a gente tem na frente para fazer ficar bonito. E eu vou falar a sinceridade para vocês. Eu estava conversando com a minha irmã hoje e estava falando para ela. Eu falei assim, eu acho que se eu tivesse trabalhando, fazendo as coisas como se eu não estaria com a minha cozinha pronta. Mas às vezes a gente acha que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que ter muita coisa para estar fazendo as coisas para nossa casa. E eu falei para ela assim, nega, eu tô me sentindo em meio a um deserto. E mesmo assim, Deus tem me dado a condição de estar fazendo essa cozinha linda. Condições assim, não tem monetariamente, mas de força de vontade de ver pronto, porque a gente, como eu já falei para vocês, tinha, né, praticamente todo esse material já em casa, porque já era propósito fazer. Então, gente, tá saindo e eu tô muito feliz. E ali, ó, eu lixei esses puxadorzinhos para estar colocando ali, uns puxador que eu tirei daquelas gavetinhas que eu fiz, aquelas prateleirinhas para botar na cozinha também, creio vocês que vocês lembram. Eu vou deixar no card final para vocês verem, tá? Qual as gavetas que eu tô falando. Que eu tirei esses puxador da gaveta e hoje eu estou utilizando ele aí, ó, que nem eu falo, gente, gambiarra é gambiarra, a gente é pobre, a gente tem que inventar coisas para deixar a casa da gente bonitinha com reaproveitamento. E aqui a gente não liga de reaproveitar essas coisas não, ainda mais se ficar bonitinho. E para mim ficou bonito. Só de eu olhar assim, mentalizar, eu já vi que ia ficar bonito, fui lá, fiz e realmente ficou bem bacana e eu fiquei bem feliz do resultado final, tá? Porque eu sei que muita gente fala assim, ai, fica botando troça velha dentro de casa, por mais que pinte, não sei o que, tem gente que tem muito preconceito, né? Mas eu louvo a Deus que eu não tenho preconceito nenhum. Sou muito mesmo de restaurar, de reaproveitar aquilo que dá pra aproveitar. Eu sempre falei para Deus, eu falava assim, Senhor, eu não quero nada novo, caro, chique, só para dizer que eu tenho. Eu só quero ter minha casa arrumadinha, bonitinha, pode ser do jeito mais simples. E graças a Deus, Deus está me dando condições de mesmo depois dos 50 anos estar realizando esse sonho. Que não é que nunca eu pude ter, eu já tive a minha casa arrumadinha, coisa antes de eu começar a trabalhar com festa. Mas nesses 10 anos, 12 anos que eu trabalhei com festa, gente, eu larguei minha casa de mão totalmente. Eu não tinha prazer de estar mexendo com nada de casa, porque eu ficava tão cansada, tão estressada, 24 horas por dia, que quando eu parava, eu falava assim, meu Deus do céu, a minha vontade era só dormir. Os meus filhos, minha irmã chegava lá na minha casa e falava assim, gente, essa mulher só dorme. Mas era o cansaço, que era bastante. E hoje, graças a Deus, Deus está me dando força para estar realizando isso aqui. Então eu fico muito feliz. E olha que gambiarra legal, viu? Ali na madeirinha eu enfiei o parafuso pelo lado de dentro e enrosquei ali, ó, pelo lado de fora o puxador, da qual ali eu ainda empurro ele um pouquinho para dentro. E olha que bonitinho que fica o acabamento. O que vocês acharam dessa ideia? Diz aí nos comentários para mim se vocês gostaram da ideia. Eu achei super top e dá para tirar e colocar a hora que eu quiser, ó, para botar lá, que ficou, tá vendo, ó, flexível. Eu gostei muito da ideia, gente. Tudo é reciclar, modificar, fazer novo aquilo que é velho, né? Então, e aí eu peguei essa tinta, pessoal, que eu já tinha aqui há bastante tempo também, junto com a outra tinta branca que eu tinha. Eu nem me lembro, gente, para que foi que eu comprei essas tintas. Tem tanto tempo que elas estão guardadas. Mas ainda estava na validade, 2024 ainda, tá? Então aqui, ó, eu e o marido já estamos ali posicionando para marcar. E ali a gente pegou uma chave de fenda com a ponta fina para poder estar marcando ali. E ele foi furando para estar colocando as prateleiras no lugar. Ali eu dei um reforcinho porque ficou bem fraco, né? Aí eu dei um reforcinho ali para poder ficar mais visível aonde ele tinha que furar. E ali ele foi furando, botando as buchas. E a nossa prateleira, gente, foi pro lugar. Sonho realizado. Porque eu era doida para ter prateleira na minha cozinha. E agora eu tenho prateleira na minha cozinha. Então,
eu estou muito feliz com esse resultado que, graças a Deus, nós estamos conseguindo aqui. E até o meu marido, quando terminou, né, que eu fui, coloquei lá as coisinhas que eu tinha feito, né, pro Natal, aquele kit de cerâmica que eu pintei. E ele falou assim, não podia ficar mais bonito do que isso. Então é motivo de alegria a gente saber e, tipo assim, que não é só eu também, né, que tô feliz com a situação. Que ele também tem se sentido feliz, tem se sentido realizado também. Apesar que de vez em quando, gente, o negócio aqui pega fogo, tá? É um ranca pra capar aqui. Mas, enfim, sai. Fica do jeitinho que a gente gostaria, do jeitinho que eu gostaria, principalmente, né? Não vou negar. Mas no final ele fala assim: realmente você tinha razão, ficou bonito. Então acho que é isso que importa, né? Aqui nós já estamos colocando a segunda prateleira, que eu falei para ele que eu queria que ficasse bem em cima da outra, assim como se fosse continuação, porque como o pé já era meio altinho, se eu botasse mais alto ia ficar muito alto, ia ficar difícil, né, de manuseio. Então eu falei para ele, eu quero que você coloque bem certinho em cima da outra prateleira, e foi assim que ele fez. Ali a gente estava furando, né, medindo para poder furar. E ali ele colocou o pano para a poeira não cair em cima em cima da madeira ali, né? Mas mesmo assim sempre cai um pouquinho, né, pessoal? E ali, gente, olha só, ele estava tão empolgado que ele já pegou, já queria colocar a prateleira sem ter colocado as buchas, ó, que ele só furou, me deu a furadeira ali na mão. Aí tirou o pano ali, ó, com as poeiras e já queria lá pegar a prateleira e colocar no lugar. Quando ele foi e lembrou que não tinha colocado as buchas ainda. Aí teve que descer de novo com a prateleira, colocar as buchas no lugar para poder colocar a prateleira. Mas graças a Deus correu tudo bem. Ele ficou feliz. Assim, gente, instalar foi muito rápido. Foi muito rápido, muito rápido. O que deu mais trabalho foi realmente tirar o verniz dessas madeiras. Mas o resultado ficou excelente, embora o trabalho. Mas ficou muito bom. Aí eu fazendo stories pro Instagram, só a pessoa, né, viciada. Mas tem que fazer, né, gente? A gente precisa fazer as duas coisas. E ali o marido começou a parafusar e ficou, gente, do jeitinho que eu sonhei ali, o cantinho, em cima do meu balcão, né? E olha como que a madeira, pessoal, das prateleiras combinou com a textura, né? Com a cor do balcão, mesmo ele sendo de vinil. Olha que lindo que ficou. Ficou bem bonito. Ali eu peguei uma madeirinha para ajudar o marido forçar ali. E esse, gente, foi o resultado final. Espero que vocês gostem, curtam aí.
Então, meus amores, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz assim, eu não, né? Nós fizemos com muito carinho. Não só porque é para nossa casa, pessoal, mas porque assim, é como eu falei, é a realização de um sonho. E as coisas estão acontecendo assim de uma forma que tá ficando muito melhor do que aquilo que eu imaginava, de verdade. Tudo que tem acontecido aqui são coisas especiais. E eu quero deixar para vocês que hoje eu não mandei beijo para vocês, mas eu prometo que no próximo vídeo eu estarei mandando beijo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, por ficar até agora conosco e até o próximo vídeo. Tchau!